pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesta manhã maravilhosa de terça-feira, né? Para começarmos mais uma aula. Desta vez nós vamos falar sobre a ideia dos números inteiros. Até aqui nós estudamos sobre os números naturais e agora nós vamos começar a estudar o conjunto dos inteiros, tá bom? Os números inteiros. Mas antes de nós começarmos essa aula importante, eu quero fazer a nossa reflexão do dia. Ela está em Provérbios, capítulo 17 e o verso 17, onde Salomão escreveu assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Esse verso diz para nós o quanto é importante cultivar as amizades. Amizades sinceras e duradouras devem ser cultivadas. E o local, o melhor local, um dos principais locais onde devemos fazer amizades sinceras e duradouras é justamente onde vocês estão agora, na sala de aula. Um dos maiores amigos que eu tenho hoje, e muitos deles são colegas de trabalho também, foram amizades feitas na sala de aula durante o período da nossa vida, da minha vida escolar. Então, digo para você, construa amizades sólidas, amizades sinceras e duradouras, tá bom? Que quando você precisar, eles estarão sempre com a mão estendida para te auxiliar. Muito bem, agora vamos para a nossa aula de hoje, tá? A ideia de números inteiros. Olha, quando a gente fala de números inteiros, aí a gente tem que pensar que os números inteiros, eles são na verdade um conjunto. E esse conjunto ele tem uma abrangência maior do que o conjunto dos naturais. Na verdade, o conjunto dos naturais ele já vem ser um subconjunto dos inteiros. Por que isso? Porque no conjunto dos naturais nós não falamos de números negativos, não representamos valores negativos. Aqui no conjunto dos inteiros, nos números inteiros, nós vamos aprender e a conhecer os números negativos, tá? Pois eles fazem parte desse conjunto, tá? Então a gente tem assim, algumas ideias de números inteiros. Vou estar citando aqui algumas ideias para vocês. Essa aula trata-se sobre isso, sobre ideias e de como a gente compreender também os números positivos e os números negativos. Analisa essas situações aqui, ó, na questão da contagem do tempo. A contagem do tempo. Imagina que essa data aqui, ó, ano 600 antes de Cristo. É uma data histórica. Vamos dizer que alguém viveu aí no ano 600 antes de Cristo. Então, essa data não pode ser representada com números naturais. Ela precisa ser escrita em números inteiros. E por quê? Porque ela é um número negativo, tá? Se nós tomarmos como base o nascimento de Cristo aqui na origem, então o que está antes de Cristo está à esquerda, na reta numérica. Todos os números que estão à esquerda na reta numérica, eles são representados por números negativos, e os que estão à direita vão sempre ser representados com números positivos, sinal positivo, tá bom? Então olha a diferença. O ano 600 a.C. é representado com o número negativo, menos 600. O que está o ano 600 depois de Cristo, você percebe que é a mesma quantidade, mesmas unidades na reta numérica, só que para a direita. Então eles são representados com um sinalzinho positivo, mais 600. Então essas são ideias de números inteiros. Números inteiros positivos e números inteiros negativos. Uma outra ideia que eu quero trazer para vocês é com relação à questão da altitude e a profundidade. Imagine que isso aqui, essa linha, seja o nível do mar. Então imagine que alguém subiu, escalou uma montanha e ele conseguiu subir 30 metros. Como vamos representar esses 30 metros? Nós vamos representar com o mais 30, porque ele está subindo, tomando como base aqui, ó, aqui é como se fosse a origem dessa retinha numérica, só que é como se ela estivesse na forma vertical, tá? Então a origem seria aqui o nível do mar, e tudo que está acima do nível do mar é positivo.
tudo que está abaixo do nível do mar é representado com número negativo. Então, a pessoa escalou 30 metros da montanha, 30 metros de altitude, ele subiu 30 metros, então esses 30 metros é representado com o número com sinal de mais, com sinal positivo. Mas imagine a situação contrária. A pessoa mergulhou 30 metros de profundidade. É um baita mergulho, né? Então, 30 metros de profundidade é representado assim, menos 30, tá? Uma outra forma da gente conhecer também, da gente compreender a questão dos números positivos e negativos, é com relação ao saldo da conta bancária. Você puxa o extrato da conta, se tiver dinheiro na conta, você vai ter um saldo positivo. Qualquer valor que você tenha na sua conta, vai ter lá o seu saldo positivo. Se você estiver devendo qualquer valor, uma tarifa, por exemplo, aí está lá o valor que você está devendo com o sinal negativo antes do valor. Então, os números inteiros, eles estão por toda parte. A gente pode ver isso também num termômetrozinho de medir a temperatura, para ver se a pessoa está com a febre muito alta ou se não está alta demais. Aquele termômetro, ele tem como uma base, ele tem como a origem um zero, ponto O. E aí, a partir daquele momento, o mercúrio, que é aquele líquidozinho vermelho que vai subindo no termômetro, ele vai marcar a quantidade da temperatura em graus que a pessoa está apresentando no estado febril. Viu? Então, aquele ali, aquela parte que ele sobe, que o mercúrio sobe do 0 para cima, é representado com valores positivos. Mas, e suponha que a situação seja outra, suponha que o clima da nossa região baixou, a temperatura baixou. Aqui para nós isso quase nunca acontece. Acontece mais para a região do centro do nosso país e também para a região sul. Geralmente é esta época do ano, que lá é inverno agora, aí as temperaturas às vezes elas ficam bem baixas e elas às vezes chegam a ficar as temperaturas abaixo de zero. E toda temperatura que chega abaixo de zero, ela é representada também como valor negativo. Tá bom, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje é essa. E eu quero só passar para vocês a atividade da aula de hoje. A atividade da aula de hoje, ela está na página 35, tá? Vocês vão fazer aí as 3 primeiras questões, tá? Página 35, questão número 1, 2 e 3. Faça de caneta e envie para o PV. Você tem até quinta-feira, tá bom? Para responder. É tempo mais que o suficiente. Responda o quanto antes você puder, tá bom? Vou ficar aguardando o retorno da tua atividade. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.